Você não é nenhum criminoso, Walt. Você passou momentos difíceis. É isso que vamos dizer, essa é a verdade. Essa não é a verdade. Claro que é! Um professor com câncer. Desesperado. Tá legal, já chega. Desesperado, forçado a trabalhar sem poder desistir. Meu Deus, o que eu tava pensando? Walt, por favor, vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo. Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Um negócio grande o bastante para ser listado na Nasdaq vai falir. Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não, você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não, eu sou o cara que bate.